Olá, estamos de volta para continuar a aula 3 no bloco 2, onde nós vamos focar em pontuação e sinais gráficos. Você vai ver quais sinais aparecem no grego bíblico, com eles, como eles funcionam e por que fazem tanta diferença na leitura. Vamos praticar com exemplos reais, primeiro em grego, depois em português, e fechar com exercícios rápidos para fixar. Sinais de pontuação. Nós temos aí vírgula, ponto final, ponto alto, ponto e vírgula. A vírgula é igual a vírgula mesmo. A vírgula no português é igual a vírgula do grego. O ponto final é o ponto final mesmo. Não muda nada, serve para terminar uma frase. Então, nesse caso, é idêntico. Agora, o ponto alto, ele é semelhante ao nosso ponto e vírgula. Marca uma pausa média, equivalente ao ponto e vírgula, ou às vezes também ele funciona como dois pontos. Você vê, o ponto alto pode funcionar também como dois pontos. E o ponto e vírgula do grego que é diferente. Esse sinal é a nossa interrogação, não é ponto e vírgula, como em português. O ponto e vírgula, quando está no grego, ao lado da esquerda, é tudo do grego. Então, nós vimos aí vírgula, vírgula, ponto final, igualzinho. Mas aí no grego você vê o ponto alto, seria equivalente à vírgula ou aos dois pontos. E quando a gente observa o ponto e vírgula no texto grego, é uma interrogação. É a forma de fazer a pergunta no grego, de marcar a interrogação no grego, é o ponto de interrogação. Nós temos aí exemplos de pontuação. Temos texto sem sinais nenhum, nós já até vimos esse texto aí na aula passada, e o mesmo texto com os sinais, acentos, as aspirações, os acentos e o ponto final. Conseguimos observar todos os aspectos daí do texto do Novo Testamento. Letras minúsculas, letras maiúsculas e minúsculas juntas, aspirações ou espíritos, acento e pontuação, além de estar tudo separado também. Dá para perceber que sem espaços nem sinais, tudo vira um bloco só. Parece uma palavra gigante. Quando a escrita evoluiu para minúsculas, espaços, acentos e espíritos, a leitura ficou bem mais clara. Com o tempo, especialmente a partir do século 7 até o 10º, surgem as letras minúsculas, pontuação e diacríticos, até chegarmos à edição moderna, com capítulos, versículos e parágrafos, que facilitam a leitura ainda mais. Como você pode ver aí, tem dois sinais, um parece com uma vírgula e o outro com... Quando você está citando aspa dentro de aspas, usa esses dois sinais, Mas um é muito parecido com a nossa vírgula de cima e o outro seria como uma vírgula ao contrário. O que são esses sinais aí? Espírito suave e áspero, ou aspiração suave e branda. Às vezes encontramos esses nomes nas gramáticas. Espírito porque tem a ver com a questão do sopro e... aspiração também tem a ver com o fato de a gente fazer o som do... Então, esse primeiro, que parece uma vírgula, é que a gente está soprando, é um sopro inicial. Então, a ideia do... Por exemplo, é semelhante ao som do H no inglês. Como nós vamos falar casa em inglês, a gente fala house. House. Esse som é chamado de áspero. Agora, quando não tem o som, não tem o sopro. Por exemplo, em português nós temos a palavra homem.
O H está ali, mas só que nós não pronunciamos o H no início da palavra. Então, ele é chamado de brando. Vamos ver alguns exemplos aí. Então, no slide você consegue ver espírito suave. Então, o primeiro símbolo aí pode ser um espírito suave, uma aspiração branda, né? O segundo é o espírito áspero ou aspiração áspera. Em outras palavras, é aquele H, né, que vamos pronunciar. Ele não aparece no texto, o H, só aparece esse símbolo em cima da letra. Mas ele é pronunciado, indica que aquela letra tem que ser pronunciada, aquela vogal com esse som de H aspirado. O primeiro que nós temos aí é antropós. Esse não é aspirado, a gente simplesmente pronuncia o alfa direto aí com esse som de A. Agora, no segundo, já é um espírito, uma aspiração áspera, que nesse caso o A aí precisa ser pronunciado com o som do H antes. Então você não vai falar ágios, mas você vai falar rágios, rágios. É interessante observar que tanto antropós como hagios, nós temos dois sinais em cima do alfa. Um é da aspiração, indicando que o primeiro aí que não se pronuncia, só vai falar o alfa direto, e o outro indicando que tem o som do H. Mas tem também do lado direito o acento, indicando que ali é a tônica. Então, por isso que você fala hagios, antropós, porque ali é a tônica. Agora, no terceiro exemplo aí, nós temos a palavra que é o amor, que é agape. Agape. Ele é brando, né? Você não vai pronunciar ali agape. Você fala agape. Mas nota que agora o acento já não está em cima do primeiro alfa, ele está em cima do segundo alfa. E a tônica, então, está lá. Agape. Você não fala ágape. Eu já ouvi muitas pessoas falando amor ágape, mas não é amor ágape, é agape. Porque a tônica no original está ali no segundo alfa. Eu imagino que alguns, não entendendo direito essa questão aí de espíritos e acentos, acha que a tônica está na primeira ali porque vê um, um espírito ali e acha que é um acento. Então fala ágape, mas não é essa a pronúncia correta, não é pronunciado o espírito ali e a tônica é no Gá, então agape. E o próximo exemplo aí que nós temos é o angelos. Angelos. Também é brando, nós não falamos angelos, fala angelos, mas é importante observar que essa palavra, o gama, ele está duplo, mas na transcrição aí dessa palavra, o primeiro gama ele vai como um N, né? Porque a gente fala angelos, não agigelos, não, fala angelos. Quando é uma regra, todas as vezes que o gama tiver todas as vezes que o gama tiver duplo dessa forma aí, o primeiro ele tem som de N. Agora vamos aos acentos no grego. Nós temos aí os que nós chamamos de acento agudo, que é aquele igualzinho do português, que nós colocamos em cima do E, por exemplo. Temos o acento grave, que também temos em português. Usamos o grave para indicar o fenômeno crase, por exemplo. Aquilo ali, alguns acham que esse acento ao contrário aí é crase. Não. Crase é o fenômeno da fusão de duas palavras, né? Um artigo e uma preposição. Aí coloca esse acento grave para marcar essa fusão do artigo com a preposição.
Então, o agudo tem aquele som mais elevado e o grave mais baixo, né? Mais grave. E o circunflexo, ele aparece muitas vezes como um tio, às vezes como um circunflexo mesmo, mas o som é o mesmo. É aquele som, tem um tom mais prolongado. Então, tanto o tio quanto o circunflexo, quando aparece no texto, é, tem o mesmo objetivo, de fazer um som mais fechado e prolongado. Vamos aí a alguns exemplos. Nós temos nomos, logo na primeira sílaba, por isso que falamos nomos, que é lei. Sofia está na segunda, ó, Sofia. Sofia não é o nome de uma pessoa. Também é o nome de uma pessoa, né, no Brasil, mas significa sabedoria. Doron, nós temos aí também na primeira letra, Doron, e o Aletheia. Aletheia. Para ver se você está acompanhando mesmo o vídeo, no final eu vou fazer um desafio aí, pedindo para você comentar uma coisa. Mas agora, você sabe o que significa Doron? Sabe? Se sabe, coloca aí para mim. Vamos ao primeiro exercício desse bloco. Diga se o espírito é áspero ou brando. Então, na primeira palavra aí, antropos. Na segunda, hagios. Então, essa daqui ficou fácil, você já viu no exercício anterior. Quando ele parece com uma vírgula, não é pronunciado. Antropos, mas quando ela tá a vírgula ao contrário, aí você pronuncia como se fosse um H, hagios. Então, eu vou falar a próxima, agape. Se você falou que não é pronunciado, se você falou que é brando, você acertou. E rema, rema. A aspiração aparece nas vogais, no início de palavras, e na letra ro. Leia em voz alta, marcando a tônica. Nomos, logos, doron. Eu vou falar agora duas, você só ouve e repete. Sofia, Aletheia. Bom, chegamos ao final desse bloco, então nós vimos que a pontuação organiza a frase e evita ambiguidades. Os espíritos marcam aspiração no início da palavra, em todas as palavras que começam com as vogais. Pode ser ditongos também. E palavras que começam com a letra Rho. Os acentos mostram onde cai a tônica e melhora a leitura em voz alta. No próximo bloco, vamos trabalhar divisão silábica e regras de acentuação com mais técnica e prática. Agora, duas coisas importantes. A primeira coisa, você sempre pronunciou agape com a tônica no Gá, ou você era daqueles que falavam ágape? Comenta aí para mim. É o primeiro desafio. Se você realmente chegou até o final do vídeo, está assistindo e está gostando, então comenta aí. Eu falava e aí escreve ágape, ou eu falava agape mesmo, porque eu já sabia a pronúncia correta. E assim eu vou saber que você realmente assistiu até o fim e aprendeu uma coisa nova ou simplesmente confirmou aquilo que você já sabia. Mais uma coisa que eu sempre esqueço de fazer, se o curso está te ajudando, lembra aí de curtir, o que a gente sempre fala, dá um like, inscreva-se, compartilhe com quem quer aprender grego bíblico, talvez você saiba de alguém que gostaria de aprender. Uma coisa que eu sempre falo, se você quiser o link do Classroom com os PDFs, da apostila das aulas, claro, com muito mais informações,
outros exercícios para praticar, porque aqui eu só dou alguns exercícios curtos, mas com mais exercícios para você praticar. Se você quiser isso, é só comentar. Eu quero o link ou o código do Classroom que eu passo para você no teu comentário ali. Vamos terminar esse bloco por aqui. Até o próximo bloco. Aula 3.3. Tchau, tchau.